Muito bem, a gente vai conversar mais aí sobre decisões que afetam o nosso bolso, dessa vez sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu suspender o julgamento que fazia a revisão de como é que tem que ser feita ali, né, a correção do FGTS, nosso fundo de garantia descontado aí para todos os trabalhadores, né? Podemos usar em raras exceções. Saudade de um saque emergencial, hein? Oh, saudade. A possibilidade de usar o seu dinheiro que você duramente batalha e conquista todos os meses, mas boa parte, uma bela de uma fatia, a gente coloca nessa conta aí que só pode usar em caso de uma aquisição na vida para compra de um imóvel próprio, ou talvez quando você for demitido. Eu não torço ou pela quando tem demissão. uma doença grave, são bastante Mas exceções. também não torço, pelo amor de Deus, nem chego na doença grave, porque isso a gente não quer nem pensar, né? Então é o seguinte, né? A gente até tinha noticiado que começou o julgamento da ação, né? Que pede a correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com base na inflação e não pela taxa referencial de mais 3%, né? Foi uma ação proposta pelo Solidariedade. Nós tivemos o voto de 2 ministros e depois a Rosa Weber decidiu suspender. Então, que vai contar direitinho os detalhes, explicar o impacto disso, né? O que mudaria em tese com essa aprovação pra gente, que nós vamos saber só quando o julgamento for retomado, né? É o nosso repórter Pedro Talim, tá trabalhando no feriado. Pedro, vamos lá falar do FGTS. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Rafaela, bom dia, escola, a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, o julgamento começou, teve 2 votos favoráveis, depois foi suspenso e deve ser retomado no dia 27, na próxima semana. Então, começam essas discussões para trocar de referencial nessa questão do FGTS. Então, a ação questiona o uso da taxa referencial como meio de corrigir contas do FGTS. Só que qual que é a questão principal? Se for alterado esse referencial, vai ter um impacto aos cofres públicos. Então, teria que ser depositado quase 300 bilhões de reais nas contas do FGTS. Então é uma ação que envolve muito debate, principalmente, Rafaela, nessa questão de onde vai ser movido esse dinheiro, esse investimento. A gente lembra que esse pedido de alteração da taxa referencial vem do Partido Solidariedade, que eles já tentaram algumas vezes, inclusive em 3 oportunidades, em anos diferentes, eles pediram essa mudança, foi adiada esta votação, porém, eles mesmos já falaram que o cálculo feito atualmente não faz sentido, mas que eles não apontaram na petição qual seria o melhor instituído. Então ainda está no começo, ainda está no 2 ministros apenas já votaram, um deles sendo relator e outro que acompanhou esta votação. Então ainda vai ter mais discussão na próxima semana, quando continua esta votação, provavelmente no dia 27. Então, semana que vem deve ser retomada a sessão no STF, e aí o Pedro perdeu? Já foi já feriador pra ele lá? Já caiu? Acho que Caiu? Tchau, Pedro. Bom feriado pra você. Revolta das redes. Bom feriado pro Pedro, ia brincar com ele, não tinha bom, tudo bem, vai. É o seguinte, ó, só pra gente trazer a explicação direitinho dessa história. Então o julgamento tá suspenso depois desses 2 votos. O governo não quer essa mudança de jeito nenhum. A Advocacia Geral da União prevê um impacto aí de 661 bi se for pagar a correção retroativa pra gente desde 1999, como pede a ação, né? Só que ontem, por exemplo, já teve manifestação. O André Mendonça disse que é inconstitucional você usar a taxa atual para fim de correção monetária, né? Então, a confusão vai existir, claro. O governo não quer mexer no bolso dele para ajudar o povo de maneira alguma. Você já sabe, você imagina, porque quando é para fazer o oba-oba interno do governo, para que eles aumentem folha de pagamento, para que eles aumentem salários, reduzir os vencimentos do governo federal, nunca pode ser nem pensado. Aumentar um pouco o rendimento do povo, quiçá, né? Também. Então, assim, o povo sempre perde,
os grandalhões sempre ganham. Hoje, o reajuste, né, ele é corrigido com 3% ao ano mais a TR, né, que é aquela taxa específica de referência, que, segundo a ação, né, proposta, rende perto ou até abaixo do zero. Eu não consigo entender esse cálculo. É aquele cálculo confuso que você precisa de um matemático muito didático para te explicar. E a sugestão agora é que esse reajuste do FGTS seja feito através do índice da poupança. Então, assim, vai ter muita discussão, vão existir diversas tentativas de barrar o avanço desse processo aí, dessa ideia. A Advocacia Geral da União, inclusive, já pediu extinção da ação. A gente tem que ver o que vai rolar, como o STF vai reagir em relação a isso e aguardar também a finalização desse procedimento e dessa votação. Agora 11h17.